Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 64. A culpa é do CNPJ. Curioso como a gente escuta, né, muitas narrativas contraditórias ao nosso redor aqui na fantástica fábrica do impacto socioambiental, como eu costumo dizer, sobre o tema do CNPJ, né? De um lado, a gente escuta de que o CNPJ deve estar a serviço da missão da organização, né? Afinal, aquela organização tem um propósito, tem um objetivo, e aí ela busca um CNPJ compatível com o alcance daquela missão, daquele objetivo. Essa é uma fala que a gente escuta com a qual eu concordo, tá? Deixando claro aqui. E do outro lado, a gente escuta muitas vezes situações de eu preciso me adequar ao CNPJ que tem aí, preciso caber dentro do que tem, né? É o que temos nesse momento, me adequo, é uma fala de resignação e bola para frente, né? Então, nesse caso, a gente então tem um culpado, né? O CNPJ é o culpado, né? Porque eu me resigno dentro da minha atuação institucional, porque o CNPJ me limita, né, dessa forma. Será? A ver aqui na sequência. Dei uma trégua pro meu coração e até segunda ordem é só bater e pronto. Nada de emoção pra esse garoto, nada de contos de fada, nada de alvoroço. Vamos lembrar que, né, há grupos coletivos que sequer têm o CNPJ e muitos não querem ter. Então, esse movimento também é uma realidade, tá? Seja, de um lado, organizações que têm CNPJ, um CNPJ X ou Y, seja aquelas que não querem ter, querem atuar de forma mais fluida, mais leve, mais livre. Lembrando que muitas vezes essas organizações se deparam na sua caminhada, vão ganhando mais maturidade, ou elas fundam um CNPJ, ou elas utilizam uma organização, né, vulgo barriga de aluguel, né, para gerir o recurso daquele coletivo. Às vezes captou um recurso, precisa gerenciar e precisa de um CNPJ muitas vezes para receber essa grana. Lembrando ainda que há organizações que oferecem gestão de recursos, que sabem fazer isso e vivem de fazer isso, vivem da taxa de administração de recursos, gerindo recursos para outras organizações que não têm CNPJ ou que às vezes naquele contexto não podem receber determinado recurso. Tem várias, tá? Que vivem disso. Então, só para mostrar que a questão do CNPJ é mais ampla. Não é só o CNPJ que a sua organização tem, seja ele de empresa, de cooperativa ou de associação, ou, né, também organizações coletivas que não têm CNPJ, que não querem ter, às vezes recebem recursos via pessoa física ou às vezes utilizam de outras organizações que fazem isso profissionalmente. Né? Tem casos onde aquela organização quebra o galho daquele coletivo para receber a grana, e há casos de organizações que fazem isso profissionalmente, gerem recursos de financiadores para outras organizações e fazem isso profissionalmente. Bom, por último, lembrar que tem MEIs, né? Tem pessoas físicas como MEIs que seguem atuando também no setor socioambiental, muitas vezes como se vendendo como uma empresa, né? Assim, eu sou uma empresa que presta consultoria, serviços nessa agenda socioambiental, mas o meu CNPJ é de MEI, né, nesses casos. Não estou falando de mim, estou falando de situações hipotéticas que existem aos montes por aí. Mas cadê o ovo, tá? Tá bom, legal.
Mas o mantra que a gente escuta muito, com muita frequência, é alguns deles, né? Primeiro, de que o CNPJ de associação, popularmente falando de ONG, né? A ONG não tem um CNPJ específico, ela é uma associação sem fins lucrativos, então um CNPJ de ONG, na verdade de associação, geralmente ele é tido como algo ultrapassado, tá? É algo que está démodé, assim, ele é limitado às novas abordagens de mercado. Então isso se escuta muito, tá? Então quando aquela organização tem um CNPJ de ONG, de associação, geralmente ele é vinculado a essa fala de algo ultrapassado, tá? Algo com as pessoas olham com uma certa dó, assim, puxa, você vai ficar pedindo dinheiro, e tal. Aqui é assim, abrindo parênteses, né, gente? É uma visão absolutamente ultrapassada dessa questão, tá? Muitas ONGs aqui no Brasil são superavitárias, vendem serviços, vendem consultorias, produtos e giram recursos, às vezes muito mais volumosos do que empresas. Então aqui tem uma limitação de entendimento, de senso comum aqui. Então esse é o primeiro mantra, é de que o CNPJ de associação, de ONG, é tido como ultrapassado, não é verdade. Obviamente, esse tipo de CNPJ limita algumas situações. Por exemplo, aquela ONG não pode receber um certo tipo de investimento, né? Ela não pode doar equity em troca de um investimento. Obviamente, ela pode ter sócios, mas numa outra lógica de associação, e não de sócio como um investidor que tem um pedaço daquela organização. Mas também tem uma visão, nesse primeiro mantra do CNPJ de ONG, a gente também tem um entendimento ultrapassado sobre esse tema, né? De que a ONG não gera lucro. Na verdade, muitas ONGs são superavitárias, e no termo técnico do setor não é lucro, é superávit. Ela fecha no azul todo ano. A questão é que esse dinheiro precisa ser reinvestido na organização. Essa é a diferença. Por isso ela não gera lucro, né? Ela é superavitária e ela reinveste na sua missão esse superávit. Se ela fosse uma empresa, esse superávit chamaria lucro e ela distribuiria entre seus sócios, acionistas e por aí vai. Então, nesse primeiro mantra, o CNPJ de ONG, ela pode fazer tudo isso. A única limitação que ela tem é de receber determinados tipos de investimento e, em troca, ceder participação acionária na sua organização, porque o seu CNPJ não permite que ela o faça. O segundo mantra aqui é de que o CNPJ de empresa é tido como mais moderno, né? Afinal, ele permite captar esse tipo de investimento, e isso com mais facilidade, com mais agilidade, além de que parece, né, nesse mantra, que só o CNPJ de empresa é que consegue escalar, né? Consegue escala. Também não é verdade, tá? Muitas ONGs têm escala com o CNPJ de associação. Então, aqui, esse é um segundo mantra, né? Parece que o CNPJ mais legal é o de empresa, né? Obviamente, há casos e casos onde o CNPJ de empresa encaixa melhor. Já veremos isso na sequência. Bom, e aí tem um terceiro mantra de que, assim, o CNPJ do financiador, esse pode tudo, né? Seja um financiador uma empresa, uma fundação, uma organização internacional, qualquer que seja. O cara que tem a grana e que está financiando projetos ou contratando serviços, ele pode tudo, não é verdade? Ele pede tudo, ele cria um caminhão de requisitos sob a justificativa de que por trás do seu CNPJ tem um compliance a ser seguido, né? E aí ele pode tudo e ninguém questiona esse CNPJ, né? Mas muitas vezes ele pode fazer coisas de forma muito mais ágil, mas não o faz, não porque o seu CNPJ o impede, mas porque a sua gestão, a sua visão de compliance é limitante. Mas isso não pode falar porque a culpa vai ser do CNPJ. Essa será a justificativa que a gente vai mais encontrar por aí. Se deixar, passo o dia suspirando na praça. E a vida passa, a vida empena, fazendo manha, fazendo cena. Uma novena, 10.000 poemas.
Pois bem, gostemos ou não, o CNPJ está no nosso dia a dia. E aqui eu não estou entrando numa discussão jurídica, né? Nem sou profissional dessa área. Mas só para dizer o quanto ele, de alguma forma, permeia essas falas que eu fui pincelando até aqui, né? Não é verdade? Muitas vezes o CNPJ até mesmo a forma como a gente se apresenta do ponto de vista institucional. Eu sou fulano da associação X ou da ONG X. Sou ciclano da empresa Y, né? E por aí vai. Eu delimito, né? Eu sou o Beltrano da cooperativa Z e por aí vai, né? Então, de alguma maneira, eu trago, né, nessas falas o meu CNPJ imprimindo a minha identidade institucional. Isso é muito presente, né? E às vezes a gente não se dá conta nisso. Bom, mas e o papo de ter dois CNPJs? A gente escuta essa groselha aí por aí, né? De que o caminho do terceiro setor é ter um modelo híbrido, né? Ter um CNPJ de associação e ter um CNPJ de empresa. Será? Bom, primeiro que sim, existem organizações que são híbridas, né? Que têm dois CNPJs, mas são minoria, né? Então não ventilo esse caminho como sendo uma receita para boa parte do setor. Não é e não será. Por quê? Porque ele é complexo, ele é custoso e dá trabalho gerir dois CNPJs. Então, daí não é algo que vai estar disponível para a maioria das organizações que atuam no terceiro setor, né? Aliás, para uma minoria, né, que se encaixaria essa realidade. Isso do ponto de vista mais contábil, jurídico, de gestão. Lembrando que, para que ter dois CNPJs, né? Faz sentido? Bom, e aí a gente entra no ponto fundamental aqui na discussão, que é, no meu ver, ela passa por, primeiro, de onde vem a grana que sustenta a organização, né? De onde vem o grosso do recurso que nutre a sua organização? Se o grosso do recurso vem de outras empresas, a partir da venda de produtos e serviços, né, você vende consultoria para empresas. Provavelmente o seu CNPJ, o mais adequado, seja de uma empresa. Você vai emitir uma nota dentro do seu enquadramento tributário e boa. Vendeu o serviço, emitiu a nota, recebeu. Então, se uma ONG, uma associação, opera dessa forma, como uma venda de consultoria para empresas, por exemplo, tem várias, tá? Talvez faça sentido ela ter um CNPJ de empresa e até pensar se faz sentido continuar mantendo o CNPJ de associação. É uma questão, estou falando de maneira ampla aqui, tem que entrar nos pormenores de cada caso, né? Obviamente. Bom, mas se o grosso do recurso que nutre a sua organização vem de institutos, fundações, organismos internacionais, é a partir de projetos, né? Você escreve um projeto, capta um recurso. Provavelmente, o CNPJ de associação, né, de uma ONG, será o mais viável para a sua organização. Nesse caso, não faria muito sentido você ter um CNPJ de empresa. Muitas vezes, para editais de terceiro setor, você nem pode aplicar se você é uma empresa, juridicamente falando. Então, aqui eu já mostro um pouco o caminho de que, olha, talvez não faça nenhum sentido você ter dois CNPJs. Se o grosso do recurso que nutre a sua organização vem de venda de consultorias para empresas, ser uma empresa talvez seja muito mais negócio do ponto de vista tributário. Se o seu caminho é de venda, né, de elaboração de projetos, captação de recursos por projetos, ou até mesmo consultorias, mas para institutos, fundações, né, ou organismos internacionais, provavelmente o CNPJ de associação seja o mais viável para a sua organização. Parênteses rápido aqui, o CNPJ de cooperativa, ele é para contextos mais específicos, né? Basicamente um grupo de pessoas que se juntam para produzir ou oferecer serviços juntos e rachar seus custos, né? Então, o CNPJ de cooperativa específico, né, de empresa de um tipo, de cooperativa de outro tipo, de associação de outro tipo. Então, só para dar esse contorno aqui também.
Voltando ao início, né? Afinal, o CNPJ deve ser uma consequência do alcance da missão da organização? O CNPJ deve estar a serviço da missão da organização? Sem dúvida que sim. Eu acredito muito nisso, embora não seja isso que a gente vê na prática, não é verdade? Esse discurso está bastante alinhado, mas na prática a gente vê outras situações. Há situações em que o CNPJ acaba sendo uma âncora, uma moldura que atrapalha, que limita a vida da organização. Seja por questões fiscais, seja por falta de um contador ou de um escritório contábil decente, né, que entenda desses nuances. E aí ele acaba limitando um pouco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e muitas vezes pode, mas ele não tem conhecimento. Ou por apenas seguir o que sempre foi feito. A organização sempre foi assim, ela mudou a maneira como ela se alimenta financeiramente, né? Capta recurso ou gera recurso. Logo, ela poderia rever o seu CNPJ, mas como ela sempre fez assim, ela acaba não entrando muito nessa discussão, o que é um erro, né? Porque muitas vezes ela está perdendo dinheiro dessa forma, né? Está sendo uma atuação pouco eficiente do ponto de vista fiscal, muitas vezes. Independente de qualquer coisa, tá claro que a culpa vai ser sempre do CNPJ, né? É o caminho mais fácil, né, gente? Culpemos o CNPJ, culpemos algo instrumental, burocrático, que foge do nosso conhecimento, né, técnico. E nunca vai ser uma responsabilidade nossa, né, como profissionais que estamos ali dentro da organização. Nunca a responsabilidade é da lideranças, do conselho da organização. Sempre a culpa é do instrumental e do CNPJ. Já parou para pensar nisso? Então, dessa forma, o CNPJ ele ocupa o mesmo lugar do sistema, né? Lembra da desculpa puxa, desculpa, meu sistema hoje não está funcionando. Volta depois. Ou dos indicadores, né? A culpa é dos indicadores. Puxa, esses indicadores são tão engessados, né? Dificulta a gente atuar aqui. Ou da ferramenta X, que não permite customizações que a gente precisa, e por aí vai, né? A gente sempre vai culpar um instrumental, mas nunca a gente vai atribuir a responsabilidade de que, olha, aquele instrumental está aqui porque foi uma decisão nossa, né? Ou de alguém ou da organização. E, por último, aquele instrumental tem que estar a serviço da missão da organização, não é verdade? Onde o CNPJ é um elemento dessa equação, não é verdade? Dei uma trégua pro meu coração e até segunda ordem é só bater e pronto. Nada de emoção pra esse garoto, nada de contos de fada, nada de alvoroço. Pois é, mas mesmo assim a gente escorrega e acaba culpando os instrumentos. E pior, a gente tenta fulanizar os responsáveis por trás desses instrumentos. Acho que para mim isso é o pior, né? Então talvez a culpa não seja do CNPJ, mas do contador. O contador é que é fraco. Talvez a culpa não seja dos indicadores, mas do financiador. Puxa, o financiador que é chato demais, exigente demais. E assim por diante, não é verdade? E quanto aos CNPJs que hoje prestam serviços para a nossa organização, que muitas vezes são a equipe base da organização toda pejotizada, não é verdade? Se eu tenho uma coleção de CNPJs que compõem um grande CNPJ da minha organização, como é que fica nessa equação esses outros CNPJs, nessa discussão nossa, né? Bom, olhando nessa ótica aí, a culpa obviamente recairia sobre os PJs, né? Sobre os CNPJs da equipe. O que antes chamávamos de equipe base, né, tal. Hoje tem um mix aí de situações, tem muitas vezes organizações que parte da equipe é CLT, parte é PJ, mas enfim. Quando eu tenho vários CNPJs compondo um CNPJ organizacional, como é que fica essa discussão do CNPJ? A culpa é de quem, afinal, né? Então aqui eu agrego uma segunda camada, que além do CNPJ institucional, os CNPJs que fazem rodar aquele CNPJ institucional.
E aqui a coisa fica mais complexa, não é mesmo? Então a gente tem que tomar cuidado aqui ao culpar o CNPJ, porque talvez a gente esteja culpando a nós próprios ou a nossa equipe direta, né? E é uma saída muito cômoda, né? Muito fácil, ao invés da gente de fato encarar o CNPJ ou os CNPJs como instrumentos, como recursos de algo maior, né? Que é a própria missão, a própria existência daquela organização. Só que dá mais trabalho, né? Falar sobre isso, olhar para isso. O buraco é mais embaixo aí, não é mesmo? Então é isso. Quando a gente escutar que a culpa é do CNPJ, desconfiemos. Na verdade, a gente busca culpado em tudo, né? Mas o buraco é mais embaixo, como a gente procurou pincelar por aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem. Um abraço e até a próxima. E até segunda ordem é só bater e